Ministério Pastoral, capítulo 10, lidando com as tentações sexuais. A sexualidade faz parte do plano original de Deus, quando Ele criou o homem. Masculinidade, feminilidade não foram acrescentadas mais tarde ou surgiram como resultado da natureza pecaminosa. Elas fazem parte da criação original da humanidade. Quem disse isso foi Clifford e Joyce Bennet. Os impulsos sexuais, eles não são pecado, nem originalmente constituíram pecado. Deus formou o homem e a mulher, de modo distinto, física e emocionalmente. Mas quando eles se unem, eles se tornam um no ato sexual, mas também se tornam um em emoções, na alma, no espírito, por isso o casamento. Então, o sexo é bem-vindo dentro do casamento, mas, historicamente, a igreja, especialmente a igreja católica, incutiu na mente das pessoas que o pecado de Adão e Eva foi o sexo, a maçã, e isso foi uma distorção da verdade bíblica, visto que Deus mandou Adão e Eva crescerem e se multiplicarem, e era impossível sem sexo, Então Deus fez o primeiro casamento para que houvesse sexo e eles se completariam muito bem, um com o outro, Adão e Eva. Então, quando há pecado na área sexual, mesmo entre marido e mulher, é quando sai da normalidade e da vida do casal. Sexo é uma bênção concedida por Deus. Muitos tiveram dúvidas sobre o ato sexual que deixam perturbado mesmo homens e mulheres de Deus, Por isso, não entendendo bem as Escrituras e o propósito de Deus e da natureza humana, eles se confundiram muitas vezes, porque fica claro que a prática sexual dentro do casamento é totalmente abençoada por Deus, Paulo foi um dos que falou sobre o assunto e resumiu bem a questão da sexualidade do indivíduo. Ele falou bem francamente sobre a questão sexual do homem e da mulher, ao responder as indagações dos crentes ali de Corinto. Então, para os costumes da época ali, Paulo, com certeza, estava além do seu tempo, atualizado mesmo pelo tempo de Deus. O que ele diz é como se estivesse dizendo a nós pessoalmente hoje. Paulo, que era um celibatário, ele diz que, no entanto, cada um tem de Deus seu próprio dom, mas ele jamais induziu outros ao celibato, nem condenou o sexo dentro do casamento. É bom dizer-lhe que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma seu próprio marido. 1 Coríntios 7, 1 e 2. Seria bom, Paulo diz, que todos fossem como ele, que não tocasse a mulher. Mas Paulo não está preocupado com o sexo, ou com a sexualidade do homem, mas sim com as tentações pessoais, com a vazão sexual e com a tensão física e emocional, tanto do homem como na mulher. E por isso ele fala do sexo, entre os dois, homem e mulher. Avançando nas questões sexuais para os seus dias, Paulo propôs algumas regras de vida a dois, aconselhando que não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração.
Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Né? Capítulo 7, 1 Coríntios 5-7. Mais adiante ele fala para os solteiros, se não consegue se controlar, case, pois melhor casar e ficar ardendo em desejo. Então, fica claro, Pedro também tem bons conselhos a respeito que o homem deve dar à mulher a parte do sexo para que as orações não sejam interrompidas. Né? O que aconteceu na teologia de Roma é que ela deixou um rastro aí no meio evangélico, né, que pressupõe que o ato sexual é impuro e a mulher como símbolo de engano, né, de desgraça, dando a entender que o simples pensamento de sexo é penitência, sacrifício, pedido de perdão. Agostinho exclama em suas confissões: mas na minha memória de que longamente falei, vive ainda as imagens e obscenidades que o hábito inveterado lá fixou. Quando acordado me vem à mente, não tem força, porém durante o sono não só me arrastam ao deleite, mas até a aparência do consentimento e da ação. A ilusão da imagem possui tanto poder na minha alma e na minha carne que, enquanto durmo, falsos fantasmas me persuadem a ações a que, acordado, nem sequer as realidades me podem persuadir. Então, o modo de pecar involuntariamente, mesmo em sonhos, atormentava esse servo de Deus. Richard Foster diz de Agostinho: talvez ninguém tenha contribuído tanto para levar esses ensinamentos até o coração da igreja como Agostinho. Não há dúvida de que suas próprias estripulias sexuais, quando jovem, são responsáveis pela atitude negativa que tinha para com a sexualidade depois de sua conversão. Em A Cidade de Deus, ele se refere à vergonha que acompanha toda relação sexual. Claro que essa vergonha acompanha quando é fora do propósito de Deus, com certeza. Agostinho influenciou a igreja nessa questão de modo muito pesado. Né? Eu conheci esse irmão, um irmão pastores que aconselhava abstinência em dias de culto da igreja, o que em alguns casos traria sérios problemas conjugais pela quantidade de noites ocupadas em cultos e afazeres com a obra de Deus. Imagina. Outros recomendavam total abstinência na semana que antecedia a ceia do Senhor, como se a prática do sexo no casamento fosse um pecado terrível aos olhos de Deus. A influência de Roma no pensamento aí da igreja, em muitas igrejas, tanto em relação à vida sexual como em alguns costumes, ainda é forte. Foster cita um tal de Yves de Chartres, que aconselhava os devotos a absterem-se de relacionamentos sexuais nas segundas-feiras, em respeito às almas que já haviam partido, nas quintas-feiras, em memória à ascensão de Cristo, e na sexta, em memória à crucificação, aos sábados, em honra a Maria, aos domingos, em comemoração da ressurreição de Cristo. É muito doido isso, né? Como pode, né? O pensamento desse povo, o pensamento que o Espírito Santo abandona o quarto na hora do ato sexual, vem de Tertuliano, que diz assim: sendo todos nós o templo de Deus, depois de em nós introduzido e consagrado o Espírito Santo, a castidade é a guardiã e a superiora desse templo, o qual não permitirá que nada de impuro e de profano se introduza. Não vá Deus, que nele tem morada, abandonar ofendido a sua habitação, conspurcada. Se Deus abandona o homem na hora do ato sexual, como diziam alguns pais da igreja, então o sexo se constituiria realmente numa grande ofensa a Deus. Né? A analogia do casamento entre Cristo e a igreja, comparado ao relacionamento homem e mulher, feito por Paulo em Efésios, né, na epístola, na carta aos Efésios, exige uma profunda
compreensão do propósito de Deus, né, com a igreja. Paulo deixa o terreno do relacionamento conjugal entre homem e mulher e passa a falar do relacionamento entre Cristo e a igreja. Que há essa intimidade que é tão forte no casamento, e muito deve ser forte entre Cristo e a sua igreja. Pedro, ele aborda a questão do ponto de vista espiritual, expondo que a quebra de relacionamento entre homem e mulher implica automaticamente na quebra de relacionamento do homem com Deus. Né? Para Pedro, se não soubermos viver a vida comum do casamento, até mesmo as orações ficam interrompidas, como já falei antes. James Moffat, comentando Pedro, ele diz o seguinte: tendo em vista a tendência daqueles dias em alguns ciclos da igreja que afirmavam ser a vida conjugal incompatível com o cristianismo, vale a pena observar que a ética de Pedro está livre dessa aberração ascética. Ele ensina que as relações normais entre marido e esposa devem ser a regra de mais alta consideração na religião cristã. E para o escritor da carta aos Hebreus, o leito conjugal sem mácula é perfeitamente aceitável. Ele diz, né? Digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Creio, né, firmemente que o autor de Hebreus está se referindo a homem e mulher deitados na mesma cama, sem qualquer atividade. Não está falando que eles não têm atividade sexual, né? Mas uma vida sexual pura entre o casal. Então, é perfeitamente aceitável como Deus planejou, né? Sem sexo não havia procriação de filhos e não havia também esse prazer que é. A experiência ensina, né? Quando eu conheci um pastor que tinha a mesma idade que o irmão que escreveu essa apostila, ele tinha alguns problemas aí financeiros, e a nossa visão do corpo e de igreja sempre nos levou a ajudar colegas pastores, mesmo que pertencesse a outro grupo na cidade. Resolvidas as questões financeiras, a nossa amizade deu abertura à conversa sobre a vida íntima. Ele tinha tentações por revistas e filmes pornográficos. Aquele colega, sempre que queria comprar numa banca, ficava folheando e lendo revistas. As lojas de artigos pornográficos passaram a exercer grande fascínio sobre aquele irmão. Os filmes pornográficos também. Ele corria perigo. Se não vencesse as tentações nessa área, seu ministério iria por água abaixo. Ele se mudou para um outro estado, onde foi pastorear uma igreja da sua denominação, e nunca mais nos encontramos. Nosso relacionamento, que durara uns 2 anos, terminou com sua transferência. Enquanto fomos amigos, enquanto estive ao lado, aconselhando e ajudando, ele superou os problemas. 2 anos depois, fiquei sabendo dele. Alguém me informou que ele até preso esteve por assédio sexual a uma mulher que morava ao lado da casa pastoral. Nunca mais eu soube notícias dele. Um exemplo triste, não é? Do que a tentação pode fazer, né? O que a pornografia pode fazer. Porque tantos pastores caem em pecados sexuais, né? Quando eu era jovem, eu não conseguia entender isso bem. Muitos pastores da denominação que esse irmão que escreveu a apostila pertencia, caíam em adultério ou prostituição sexual depois dos 40 anos de idade. Hoje, depois de passados 50, e seu irmão que está escrevendo aqui, não sou eu, porque eu já passei de 70, né? Tendo que o problema está na própria carne. Tentações sexuais não nos acompanham, estando em pleno vigor sexual, não. Então, pastores conhecidos caíram em adultério na prática do homossexualismo.
Ainda moço, fiquei chocado com um dos líderes que, com mais de 60 anos, incorria na prática de aliciação sexual de adolescentes. Ele, que era avô, tornara-se um pedófilo. Muito triste, né? Muito lamentável. Por isso que temos que guardar nosso coração puro e limpo, né? Um dos problemas que vem dessa prática é a falta de comunhão verdadeira com Deus. Quando deixamos de viver intimamente com Deus, o pecado exerce domínio e fascínio sobre nós. É a vida de intimidade com Deus que nos enche de temor. Aliás, a intimidade do Senhor está escrito, Salmo 25, é para aqueles que o temem, aos quais ele vai revelar os seus segredos, Salmo 25, 14. Isso nos leva a meditar, quando temos esse temor, das consequências do pecado, né? Um obreiro, um homem de Deus que subjuga seu corpo com jejum, com oração, com retiro espiritual, que vive a busca de comunhão com Deus, que tem bons amigos, ele vai vencer na área sexual também. Historicamente, né, os místicos contam que sofriam terríveis tentações sexuais no momento que buscavam uma intimidade com Deus. Tinham visões nessa área, sentiam o corpo arder em desejo, lutavam em oração e jejum para dominar o corpo da carne. E lendo sobre a vida deles, você percebe que eles viviam no lado oposto da vida que muitos levam hoje. Os místicos, eles estavam reclusos, né, ali nas suas capelas, nas suas celas, né, e tinham um universo muito pequeno, estavam enclausurados em conventos. Então, até um pensamento trazia muita culpa para eles. Então, eles nunca viviam expostos à nudez explícita, nem aos apelos sexuais com os que enfrentamos nós todos os dias. Mas eles tinham as mesmas tentações, mesmo não tendo esse tanto de assédio à nossa alma, né? A nosso espírito, né? Eles não tinham TV, eles não tinham internet, eles não tinham redes sociais, não tinham todas essas coisas que a gente está diante de nós e que nos assediam, nos atacam todo dia. Então, alguns pastores, por que será que levam a vida como se não existisse tentação na área sexual, como se não tivessem que enfrentar orgulho, nem tivessem que lutar contra o desejo de fama, de posição de autoridade? Esses solitários aí, muitas vezes conseguem esconder o pecado nessas áreas. Cedo ou tarde vão cair nas mesmas falhas que procuram encontrar nos membros da sua igreja, porque todos nós estamos sujeitos à tentação, né? João, que era um homem de Deus, né? Conhecia bem a natureza humana, e ele escreveu: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, o mundo está cheio dessas coisas, né? 1 João 2, 15 e 16. Mas se você conhece a palavra de Deus, vai perceber que ela fala muito dos temas que tratam da sexualidade, a sensualidade, o sexo, dos desejos, do orgulho e paixões pelas coisas do mundo. E não dá para você impor regras de veste assim, não veste isso, penteia, não penteia, proibir. Eu sei, historicamente, algumas igrejas proibiam ver televisão, ver cinema, e era muito complicado isso, né? Isso era muito forte em muitas igrejas
e isso não tinha poder contra a sensualidade, né? Não trazia poder nesse tipo de doutrina de proibição, né? Então, o que faz diferença é Jesus, né? Não adianta você tentar tirar o osso seco de um cão raivoso. Para você tirar o osso seco dele, você joga um filé mignon. Então não adianta você tentar impor regras para os jovens, etc. Você apresenta Jesus, que é o filé mignon da vida. Né? Você sabe, por que tantas mulheres, às vezes, das igrejas se tornaram mães solteiras? Essa é uma boa pergunta. Vamos descobrir que muitas delas foram vítimas de abuso sexual, talvez até de líderes dentro da igreja, né? Por isso que a Bíblia diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva. Está em Colossenses 2 e 3. Quantos pastores muitas vezes gostam de culto de si mesmo, dessa falsa humildade? Eu lembro de alguém que era tão santo diante da igreja que com um olhar fulminava os pecadores, né? E muitos respeitavam pela sua moral, né? Até que descobriram que ele estava vivendo em adultério com alguém ali dentro da igreja. Isso pode acontecer, né? Então temos que vigiar, temos que ser atentos a tudo isso para não cairmos nessas coisas. As tentações na área sexual não são mistério, mas é algo que está passeando pela palavra de Deus, né? O pai da fé, Abraão, um homem segundo o coração de Deus, Davi, são exemplos das Escrituras, que caíram e se levantaram, né? Não adianta você mutilar o corpo, o pecado continua ali, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, está escrito em Gálatas 5,17. As tentações sexuais, elas surgem quando você menos espera. Foi assim com Davi, né? Almoçou, foi tirar um cochilo, ao se levantar olhou pela janela, viu uma linda mulher, depois suas energias sexuais estavam renovadas, mandou trazê-la e a possuiu, né? E não é diferente hoje, né? Davi estava ali no momento que a Bíblia diz que no tempo que os reis subiam para a guerra, Davi ficou descansando. Então esse perigo dessa preguiça, desse lazer de estar descansando na hora que deve estar na batalha, é muito perigoso, porque a tentação sexual vai nos rondar a todo momento. Pode nos rondar no aconselhamento pastoral, quando você está pregando, viajando, não é verdade? As tentações sexuais são coisas normais da vida, e a menos que você seja doente. E o homem de Deus, a mulher de Deus, deve encarar essa normalidade sem receio de se sentir tentado ou atraído por outra pessoa que esteja pecando, né? O problema é ceder à tentação. Aí é que é o pecado. Eu amo a palavra de Jó diz que ele não botava os olhos sobre uma virgem. Então eu penso que o cuidado que a gente deve ter é a segunda olhada, né? A primeira, você vê uma mulher bonita, você vê um rapaz simpático, você olha, puxa, bonita, puxa, simpático. O problema é a segunda olhada, que é carregada de desejo. Aí você pode até já ter caído em adultério nesse caso, que Jesus falou, né? Então, cuidado, muito cuidado, especialmente se você se tornar um ministro,
que é a nossa matéria em ministério pastoral, com aconselhamentos, aconselhar mulheres e tudo, vigia quanto a isso. Eu, pessoalmente, tenho a regra, né? Eu não aconselho mulheres, a não ser em conversas públicas, né? Com portas abertas, vamos dizer assim. Mas cuidado. E a mulher, nossas esposas em geral, elas têm um faro para mulheres com segundas intenções. Então, dê ouvidos à sua mulher, se você é casado, para com isso. O cuidado com o hedonismo, né? Termo grego que significa o prazer como a melhor forma de vida. O apelo hedonista na igreja leva muitos a admitir, inclusive pastores, que lhe é permitido dar vazão à sua vida sexual fora do casamento. Um pastor me contou que em sua denominação eles disputavam para ver quem conseguiria sair depois do culto com uma mulher determinada. Depois de orarem por cura, de expulsarem demônios e fazerem milagres, eles caíram na farra. Então, essa literatura hedonista que defende o sexo como uma grande conquista domina os manuais de seminários sobre casamento e vida sexual, e isso é um desastre. Cuidado com isso. Cuidado, isso entra na mente, no coração. É muito perigoso. O tema também do novo casamento, né, está em pauta e tem várias questões, várias palavras, várias sabedorias sobre o tema, né? O tema foi interessante num congresso que eu participei, porque a visão do sexo apenas para gerar filhos é o oposto da visão hedonista de vida. Eu, pessoalmente, não creio que o sexo é apenas só para gerar filhos. Tem um prazer, mas dentro do casamento. Então, se você está dentro do casamento, desfruta daquilo que Deus deu. Cuidado, reaja, tenha temor quanto à questão da santificação, deixar de lado nos tópicos de seminários sobre vida matrimonial. E muitas vezes nesses seminários diz que o homem casado pode dar vazão ao sexo pela masturbação, sem que o aspecto da santificação seja levado em conta. Aqui tem um extremo entre os pais e os místicos da igreja. Enquanto para eles um simples pensamento sexual gerava desconforto total espiritual, nesse caso a recorrência a métodos de alívio sexual não gera desconforto algum. Então, muito cuidado com tudo isso, né? Tenha firme no seu coração que Deus está presente conosco em todo o tempo, que na presença do Senhor abundância de alegria, delícias perpetuamente, e que muitas vezes fugas das tentações sexuais podem levar a coisas que podem ser boas, como no caso de José, que fugiu ali da mulher de Potifar, mas no caso de outros que vão para outros lados, né, é perigoso, tanto no caso que já citei aí, no caso de ver filmes, não botar coisa injusta diante dos olhos, como está escrito, para que você não caia nessas tentações e você se envolva com elas e a sua vida se torne um desespero, porque o diabo pode levar a tentações que deixam você à beira do desespero. Então, que Deus te livre das tentações, né? Como Jesus ensinou a orar, livra-nos da tentação.
não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Então fica aqui meu conselho de que ande em temor do Senhor. Se você é casado, faz bem, né? Fique dentro do seu casamento com a vida equilibrada sexualmente. Se você é solteiro, fuja da aparência, fuja das aparências do mal, fuja da mulher leviana, como diz Provérbios, e guarde o seu coração. Em nome de Jesus, fica na graça e que o Senhor te cubra com graça, com misericórdia, resplandeça a vida dele sobre ti, te dê uma porção do Espírito Santo dobrada para que você vença todas as tentações em Cristo Jesus. Grande abraço.